Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Norberto a respeito da ai, meu Deus. Só um momento. Diamox no HPN, na hidrocefalia de pressão. Tem relatos anedóticos, porque diminuía a produção de anidrase carbônica e melhoraria alguns sintomas, mas nada a longo prazo. Tem trabalhos também com SPECT, que a mudança do SPECT após ela também poderia ser um preditor, tá bom? Para resposta ou não resposta de tratamento. Na prática eu não uso, entendeu? E alguns casos a gente optou por fazer algumas punções, o paciente melhorava, depois piorava e repuncionava, mas também relatos anedóticos que é feito, entendeu? Ou seja, como tratamento efetivo não tem, talvez você possa usar com o SPECT a mudança que ela leva como um fator preditor de resposta à cirurgia. Bom dia, meu nome é André Lima, sou neurologista do Rio de Janeiro também. Eu queria fazer uma pergunta para o colega da hidrocefalia, desculpa a minha voz que eu estou com laringite, sobre a questão do afilamento, que a gente pega muito nos laudos de ressonância, sobre a questão do afilamento de corpo caloso. Tem relação com aquela questão do ângulo que você citou? A outra pergunta é sobre a questão da transposição transepedimária, que nós vemos também muito comum nos laudos da ressonância, e o turbilhonamento no aqueduto. Sobre isso, desculpa, eu não reparei se você citou sobre isso. Estava no slide, mas eu não comentei. Vamos lá. O afilamento do corpo caloso em si não tem uma relação com o prognóstico com a doença, mas a angulação mesmo, isso já era colocado. Vista o que é mais feito de angulação hoje naquele corte perpendicular, tá bom? A nível da comissura posterior. Isso sobre o corpo caloso. A translação transepedimária é também um padrão clássico descrito nesses pacientes, tá bom? E ele faz parte do seu arsenal para dizer, essa neuroimagem sugere HPN, mas ele não tem um papel em predizer, nem de forma positiva ou negativa, se eu vou operar, se vale a pena operar para ter uma resposta. É a mesma coisa do turbilhonamento através do aqueduto, que era o fluxo licórico que é feito, alguns serviços ainda vai. Aquele estudo foi também avaliado isso, ou seja, ele não tem um impacto em dizer quem vai melhorar ou não com cirurgia. É descrito nas doenças, eles podem aumentar a possibilidade de ser HPN, mas o principal não é só saber se é saber se há um padrão que, ao tendo, eu vou dizer, vale a pena operar. Cintilografia, que eu falei só no final, é um exame que é feito em alguns locais de rotina, alguns neurocirurgiões matíacos exigem ele para querer operar, mas no Symphony 1, ele era feito de rotina em todos os pacientes junto com o TAP teste. E eles pararam de fazer porque disseram, não adianta, não me prediz nada de resposta. Tá bom? Então, assim, é descrito, mas não me diz se tem ou não tem. Ou seja, eu posso encontrar esse perfil, mas se eu vejo já a hidrocefalia com alargamento do filosilviana e sem suco no vértex, com ângulo mais agudo, em alguns locais do mundo, Japão, alguns centros europeus, indicam cirurgia só com isso, com quadro clínico, tratando outras coisas, sem nem fazer o TAP teste. Tá bom? Bom dia, queria parabenizar todos os palestrantes, foram ótimas palestras. Queria fazer duas perguntas. Uma sobre a afasia progressiva primária, se além do tratamento de reabilitação, tem indicação de alguma terapia farmacológica, como nas outras degenerações frontotemporais com antidepressivos, por exemplo. E a segunda pergunta para o Norberto, também parabéns pela ótima explanação, é se você, na prática, você leva em conta algumas variáveis para não indicar, mesmo quando você tem um diagnóstico de hidrocefalia não lobárica, mesmo quando alguns componentes sugerem que o paciente vai ter um benefício. Então, por exemplo, um ranking 3, o paciente que não deambula mais, idade, um paciente por 90 anos, mesmo assim você indica, e a outra agora eu esqueci o que eu ia te perguntar, mas, e declínio cognitivo, até quando você permite que o paciente tenha um declínio cognitivo, que você fala, não vale mais a pena operar esse paciente por declínio cognitivo, quais são os seus cortes? Bom, com relação às afasias progressivas primárias, os sintomas comportamentais podem ser tratados normalmente como a gente trata em qualquer outra síndrome neurológica.
No caso do tratamento específico, só aquele paciente que evolui com demência da doença de Alzheimer merece tratamento com anticolinesterases e memantina. Como foi mostrado na aula de variante comportamental, não há tratamento farmacológico definido para DFT. O anticolinesterases pode fazer o paciente até piorar, né? Então a gente não medicaliza esses pacientes. Eu procurei me basear em evidências científicas, né? Muitos serviços fazem terapia de linguagem com pacientes com síndromes afásicas. Só que quando a gente vê as meta-análises, né, os estudos amplos, assim, com vários estudos menores, não há uma evidência clara, nível 1, né, de benefício do tratamento de linguagem, mas a terapia de reabilitação da fala, que é benéfica tanto para síndromes afásicas degenerativas quanto para síndromes afásicas vasculares, né? Então, o tratamento que existe, assim, em termos de evidência científica, seria mais para tratamento de reabilitação da fala mesmo. Gabriel, assim, vamos lá. Idade, nenhum trabalho de idade entrou como fator de risco de péssimo prognóstico. Não conseguiram provar isso. Então, eu tenho paciente com 85 anos, operado, 90 eu não tenho nenhum. Que cheguei, sim, porque não chegou a mim. Então, para te dar essa resposta, com 85 eu tenho, fui operado e está ok, está certo, dependendo das condições clínicas. 2, a questão de chegar na cadeira de roda em ranking de 3. Eu tenho um paciente que eu operei com ranking de 3, tá bom? Mas que ele melhorou com o TAP teste. Ele hoje mantém deambulando bem. A cognição não respondeu, tá certo? Ele melhorou, mas ficou sempre no seu minimento entre 22 e 24, nunca chegou ao normal. Então, mas se ele melhora com o TAP teste, não tenho dúvida. Se é um ranking mais grave, você faz um TAP teste, não melhora, a chance da cirurgia é muito mais baixa. E o minimento de corte? No Brasil não temos, mas se começou com déficit cognitivo, se esse é muito intenso, abaixo de 10, os 3 casos que eu tentei operar foram sem resposta, eu hoje não indico mais, tá bom? Então, quando eu chego para a minha semana, um paciente com esse perfil, minimento de 7, hidrocefalia, pouca marcha, eu disse, não, você já vai operar. Eu disse, não opere porque não vai melhorar, não vai. Última pergunta. Última pergunta. É uma pergunta para a mesa. Envolve os 3 conferencistas, os 4, eu queria parabenizar. Eu sou José Luiz, eu sou neurologista e psiquiatra, sou neuropsiquiatra de Curitiba. Olha, é uma pergunta complexa, eu vou tentar resumir, mas a primeira diz respeito à afasia progressiva primária. Com relação aos 3 temas, mas, primeiramente, foi mencionado, a senhora mencionou, a semelhança com a síndrome de Asperger. Eu acho que é mais do que semelhança. Pelo que eu percebi, alguns sintomas comportamentais, por exemplo, as estereotipias, a perseveração, é algo da síndrome de Asperger. Eu acho que essa semelhança que foi observada na literatura não é só uma semelhança. Deve ser procurado no futuro algum componente em termos genéticos. Será que as pessoas que têm essas demências têm familiares com síndrome de Asperger? Essa é a pergunta. A mesma coisa para as formas semânticas das afasias, as mesmas coisas, pelo seguinte: quando a gente estudava Asperger no início, assim, das descrições, uma da corrente inglesa designava Asperger como uma espécie de afasia semântico-pragmática. Algumas crianças com Asperger, formas mais graves, são mais autistas mesmo, possuem uma forma semântico-pragmática, só que eles chamavam de disfasias, que você não chama afasia em criança, chama disfasia semântico-pragmática, literatura inglesa. Então, acho que é mais do que semelhanças. Deve ter mecanismos genéticos que a gente não conhece ainda, digamos, nas famílias, não estou dizendo nas famílias que devem envolver. E a terceira, senhor, nesta afasia observada na hidrocefalia de pressão normal, seria uma afasia semântica, porque, teoricamente, aquele fascículo arqueado é que está distendido numa dilatação ventricular. Nós vamos ter que... O fascículo arqueado seria semântica, não, de repetição, como é que é? Faz uma afasia do tipo incapaz de repetir. Agora, só para aproveitar, a teoria nodular, se o senhor apoia essa teoria da linguagem. Bom, vou responder só a minha parte, deixar os outros colegas responderem depois. Como eu mostrei com relação à variante semântica, existem alguns estudos já mostrando que há uma associação com transtornos do desenvolvimento desde a infância, né? Principalmente dislexia. Só que assim, eu não coloquei os estudos para não deixar a apresentação enorme também, mas já há alguns estudos, inclusive do Mesulam,
O problema é que a afasia progressiva primária é uma doença rara, mesmo o Meslin, às vezes ele publica estudos com 15, 20 pacientes, né? Então é difícil a gente acreditar numa análise estatística com uma amostra tão pequena assim. São necessários mais estudos de outros centros para a gente poder ter uma evidência. Mas parece que há relação entre transtornos do desenvolvimento, principalmente com relação à linguagem, à dislexia, por exemplo, e o desenvolvimento posterior da afasia progressiva primária, a variante logopênica particularmente, né, que o paciente pode desenvolver Alzheimer. Isso pode ter mecanismos genéticos envolvidos, mas a gente ainda desconhece os mecanismos.